Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sou eu, pastor Alderino, entrando agora para este momento fazer a vontade do Senhor. Hoje vamos estudar a lição número 11 do dia 12 de março de 2023, que tem como título o avivamento e a missão da igreja. Mas primeiramente, como a palavra de Deus diz que nós temos que orar, vigiar e orar, né? Então a gente tem que orar para que Deus venha abençoar você, meu amigo, você, meu irmão, que está estudando a palavra de Deus. É muito importante você aprender a palavra de Deus. Então vamos orar para que Deus venha dar entendimento e venha este momento falar no teu coração, na tua mente. Soberano eterno Pai, Deus Altíssimo, Deus poderoso, este momento eu quero te agradecer, meu Deus, pela essa pessoa que está assistindo, meu Deus. Abençoa, Pai, essa irmã, esse irmão que quer aprender a tua palavra. Dá sabedoria para nós, para que nós possamos aprender junto, Pai, a tua palavra, e que ele possa, nesse momento, ter o prazer de aprender e passar também para os seus alunos, para os seus vizinhos, para os seus amigos, falar da palavra de Deus, porque cremos, meu Deus, que nós estamos nos últimos momentos e precisamos aprender a tua palavra. Fica conosco, Espírito Santo, abençoando, dando sabedoria em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos abrir aí nossas Bíblias, vamos abrir a nossa lição. Aí o textual diz assim: e disse-lhe, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que não crê, aquele que crê será batizado, aquele que não crê será condenado. Está lá em Marcos capítulo 16, 15, 16. Então está aí, se você está fazendo a obra e alguém rejeita a palavra de Deus, alguém bate a porta na sua cara, olha, você está fazendo a obra, já plantou a semente, né? A palavra de Deus, aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. A verdade prática diz assim: neste tempo, marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir sua missão se tiver a imersão do avivamento espiritual, né? Se não tiver o avivamento, se não tiver o selo do Espírito Santo, você não pode de maneira nenhuma sair por aí sem unção, sem coragem, sem ânimo para pregar a palavra de Deus. Então que você possa sair, né, com a imersão do Espírito Santo, que vai ter confronto. Todos os dias enfrentamos lutas, batalhas, e você tem que estar apto, né, para ouvir e ter a palavra de Deus para rebater, assim como Jesus, quando foi no deserto, ele questionou e rebateu o Satanás. A leitura bíblica está em Marcos capítulo 16, 4 até o 20. Você pode ler a sua Bíblia aí, tá bom? Marcos 16, 14 ou 20. A introdução. Neste trimestre, vimos que os seus primórdios, a igreja era conhecida pelo o seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com as necessidades ou necessitados, como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Depois que foram revestidos de poder, os seus discípulos nunca mais foram os mesmos. Eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Hoje, mais que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o evangelho de Cristo no mundo que está em rebeldia contra Deus. Você sabe que hoje está uma rebeldia, meu irmão. As pessoas desfazem a palavra de Deus. As pessoas, elas escandalizam a palavra de Deus. Até mesmo o povo que foi escolhido, o povo que estava na igreja hoje, né, se deixaram se levar pelo mundo, né? Alguns cantores, alguns levitas, alguns pregadores, né, estão envergonhando a palavra de Deus. Vimos na mídia, vimos na rede social pessoas, pastores que estão falando tudo o contrário à palavra de Deus. Esses cantos, deixando se levar pelo mundo, deixando se levar pelas coisas erradas, né? É por isso que eu digo, você que aprende a palavra de Deus, siga a palavra de Deus, arrisca, porque as pessoas se deixam se levar, se vendem, né, por um prato de lentilhas. E você não pode se vender, você tem que firmar seus passos, né? E hoje é preciso um avivamento, porque a igreja está fria. Como eu sempre falo, a igreja que a gente vai, que muita gente frequenta, as pessoas estão aí com a boca aberta, abrindo a boca, o sono, sem vontade de dar glória a Deus. Vai por ir na igreja, mas não tem vontade, não tem ânimo. E é preciso que Deus venha sacudir essas pessoas, sacudir
para que nós possamos ter mais ânimo e coragem para pregar e falar o amor de Deus, porque Deus está às portas, Deus existe, Deus está querendo te abençoar. Mas é preciso que a igreja esteja avivada para pregar contra essa rebeldia que estão contra o nosso Deus. O nosso Deus é poderoso, é o mesmo. Aleluia. Primeiro tópico, meu irmão. Vamos lá. O avivamento após a ressurreição de Cristo. O dinamismo do Espírito discipulado. Depois de sua ressurreição, Jesus se apresentou. Glória a Deus. O segundo subtópico tem assim: a aparição de Jesus Cristo ao discípulo. Deixa eu colocar aqui. A aparição de Jesus aos discípulos. Após haver ressuscitado antes, o clima de incredulidade se dominou a mente dos discípulos. Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos com medo dos líderes judeus, e Jesus disse: paz seja convosco. Está lá em Lucas 24:36. E eles pensavam que viam um espírito, gente. A gente muitas vezes fica com medo, né? A gente não pode ter medo, mas o medo existe, tá lá desde o tempo dos discípulos aí, ó. Tinham medo. Lucas 24:36. Eles pensavam que era algum espírito. Ai, que é o espírito, sabe, tudo ficou pasmo ali, sabe? E Jesus chegou lá. Lucas 26:37. Até que Jesus mostrou as mãos. Olha aqui as minhas mãos, olha meus pés, gente. Perfurado. Lucas 26:40. Mesmo assim, eles não creram que era Cristo ressuscitado. Da Lucas 26:41. Para nós hoje, queridos, é a mesma situação. Muitas vezes, né, precisamos, às vezes, que alguém fale, ou se eu só vou fazer isso se alguém falar para mim, Jesus usar um profeta. Eis que te digo, meu filho, que a tua varoa está chegando. Eis que te digo, meu filho, prepara que tu vai receber. Não crê que Deus pode sim ser através da sua oração. E muitas vezes, quando a gente vai atrás de profeta, muitas vezes tem pessoas, né, que são falsos profetas. Às vezes, eu me lembro, vou contar uma história para você aqui na escola dominical. Uma pessoa chegou lá na minha casa, um irmão que conhecia eu fui levar ele lá. Era uma pessoa que ele conhecia no primeiro dia, ele orava e fui orar lá em casa. Eu com a minha esposa pegamos a mão dele, na mão do irmão, e começamos a orar. E de repente tocava o telefone dele. E aí ele ia atender o telefone. Aí ele falava sem ter ninguém: pastor, aqui tô com 2 casal. Eles estão preparados para a obra. Tá, pastor, vou falar com eles aqui, tá bom? Te levar para a missão, creio que eles vão aceitar. E começava a orar de novo. De repente tocava de novo. Aí ele atendia, sempre no meio da oração. Gente, que falta de educação desse falso profeta. E aí, quando terminou a oração, ele olhou para mim e ele falou assim: tô vendo muitas estrelinhas na sua frente, é bênção de Deus, sabe? Mas a minha esposa, já com discernimento, falou: esse não é de Deus. Tá bom, aí disse que ele ia falar no culto à noite, que ele tocava. Esperamos esse profeta e não apareceu no culto, sumiu. Um dia eu ia passando perto de um bar, eu vi ele tomando uma cerveja. Aí eu digo: Jesus, olha o profeta. E outra vez eu vi ele capinando um quintal, né? Então, sabe, o Satanás, ele usa pessoas para querer confundir. Então, cuidado, pessoal, cuidado. Para quem você vê muitas vezes, olha, os profetas aqui estão com medo, não estão crendo. Então, muitas vezes somos incrédulos. Tem que orar e crer que verdadeiramente Deus está ouvindo a tua oração. Não é só por estar de joelho ali, não crendo. Se você vai na igreja que não tem confiança que Deus está ali, então é em vão. Avivamento após a ressurreição. O terceiro subtópico do primeiro, né? Depois da ressurreição de Jesus, deu os seus discípulos o mandato, a grande comissão, e disse-lhe: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê
será condenado. Está lá em Marcos 16, 15, 16. Confira na sua Bíblia, tá bom? Confira na sua Bíblia. Não vá só confiar no que eu estou falando. Confira na sua palavra de Deus, na palavra de Deus. Naquela ocasião, Jesus prometeu que os sinais e milagres autenticariam seu ministério. Está lá em Marcos 16, 17. Esses sinais, então, à disposição de todos que crê, em todos os tempos, em todos os lugares. Depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com a unção, expulsaram o demônio e curaram os enfermos. Está lá em Atos 3, 6, 7 e 5, 15, 16 e 8, 7 e 8. Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus. Lá em Atos 16, 4, 15. Aliás, Atos 16, 14 e 15. Filipe curou muitos enfermos. Atos 8, 6, 7. Desse modo, vários outros fatos demonstraram que a igreja de Jesus receberam um avivamento espiritual indispensável para proclamar o evangelho sobre o poder do alto. Está lá em Atos 9, 3, 4, 4, 2 e 14, 8, 10. Sinopse 1. A transformação do discípulo após o revestimento do poder. Então, quando eles foram cheios do poder de Deus, né? Quando eles tomaram posse, meu irmão, quando você toma posse, que você está orando, eu sei que você ora, quer ser cheio do poder de Deus, Deus vai te encher. Diga assim, amém. Deus vai te encher. Diga amém. Eu recebo também, em nome de Jesus, porque nós temos que estar cheio do poder de Deus. Às vezes, querido, muitas pessoas estudam muito a palavra de Deus, né? Mas não oram, não buscam o poder de Deus. São pessoas que só têm letras, só têm letras. A letra mata, né? Você vê que prega, mas não tem a unção de Deus. Não tem o poder de Deus na palavra, né? Uma palavra que é fria, né? Prega ali, as pessoas tudo dormindo. Acorda-te. Homem, vai buscar Deus. Não é só estudar, fazer teologia, cursos. Agora eu sei tudo. Não, se não tiver o poder de Deus, a oração, jejum, meu irmão, tem que ter oração. Não se vai se confiar só na aprendizagem, na teoria. Amém, queridos? Tem que pastores aí que tem uma maioria que fica famoso aí na internet, fica só viajando, muitos viajando. Eu não sei se ora, tem tempo para orar, porque a agenda tá cheia, né? E aí vem não, mas tem pessoas que oram por ele, quando o pastor vai para uma cidade, os irmãos estão orando, né? E aí também com certeza vai orar, mas precisa orar, pastor. Precisa orar, porque para você ter unção de Deus. Senão sua oração não expulsa como diz o pessoal do Pará, um carapanã. Aqui do Amazonas, do São Paulo, é um pernilongo. Muriçoca que chamam, né? Uma mosca. Tem que ter poder, né? Às vezes a pessoa entra endemoniada numa igreja e sai endemoniada porque ninguém tem poder para expulsar esse demônio. Segunda tópico, o avivamento da missão na igreja local. O avivamento das missões locais. O avivamento espiritual, como consequência pentecostal, produziu a chama no coração dos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguição, os apóstolos pregaram ousadamente o evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém, e eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na cidade santa. Mas foram libertos pelo poder de Deus, continuaram a proclamar o evangelho. Deus, ele está ali com você, você está pregando. Hoje não é diferente. A perseguição que a gente encontra, eu vejo pessoas pregando na rua que apanha. As pessoas usadas pelo diabo vão em cima deles e, sabe, ameaçam, querem bater, querem fazer, sabe, chamar a atenção. Hoje, meu irmão, hoje o Satanás só falta aparecer ao vivo na rua para as pessoas, porque é uma luta. A palavra de Deus diz que nossa luta não é contra a carne e sangue, contra os principais e potestades. Então, por isso precisa de revestimento do poder a pregar a palavra, porque você vai confrontar a batalha, a barreira. Esse é o modelo. Está lá em Atos capítulo 5, 27 e 29 e 42. Atos 5, 27 e 29 e 42. Esse é o modelo de evangelização dinâmica local. Não só pregar dentro dos quatro paredes do templo. É bom.
pregar ali, ficar fazendo, sai pra lá e pra cá, plantando bananeira. Eis que te digo, meu irmão, é tal, mas sai de lá, meu irmão, já sai ali com medo na rua, sabe? Não quer entregar um folheto, não quer pregar na praça, não quer pregar, sabe? Seu trabalho lá, as pessoas pintam e botam, não tem uma palavra para dar, muita gente com vergonha, gente, né? E a igreja, a igreja avivada apresenta sinais que o Pentecoste está ativo em sua prática missionária, né? Então a igreja avivada ela identifica, ela mostra, né, a demonstração dos dons espirituais, né? A igreja avivada apresenta sinais que o Pentecoste está vivo dentro da igreja. Tá? O seu trabalho, você está no seu trabalho, de repente chega uma pessoa lá pisando no teu quadro, você já começa a gritar. Comigo é assim, bateu, levou, não é assim. Tem que fazer como Jesus, gente. Você não pode ser uma pessoa explosiva, uma pessoa que, sabe, qualquer coisa está se explodindo. Eu sei que a gente é errado, a gente é falho, mas a gente tem que, sabe, como a medida da minha esposa, morder a língua. Deixa eu ver aqui. Há uma demonstração que os dons espirituais estão ativos na sua vida. O amor pela pregação do Evangelho é de Jesus Cristo se fez notório, fez presente, é importante, né? A palavra que sai da sua boca, a palavra que quando você diz assim, Jesus te ama. Eu me lembro que uma pessoa chamava muito palavrão no meu trabalho, mas palavra, toda hora era um palavrão. E eu disse sim. Eu profetizo nessa tua boca a partir de hoje, meu querido amigo, que a partir de hoje da tua boca vai só falar palavras proféticas, palavras de bênção, de poder. Meu irmão, não passou um mês, o cara estava lá já convertido. Ele usava assim, de vez em chamar aquele palavrão, chamava, e abençoado, sabe? Sabe, palavra de poder, você fala aquilo, e a palavra do justo pode muito ser efeito, quando você profetiza em nome de Jesus, as coisas acontecem. Segundo subtópico, avivamento na missão regionais. Podemos dizer que a missão regional é aquela realidade em locais em quais mais distantes do centro da ação inicial. No estado brasileiro, há diversos municípios na cidade do interior, são as nossas Judéias, Samarias, serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos a levaram a muitos lugares e outros lugares. Atos 8, 1, 4, 14, Mateus 10, 23. Eu sou do Amazonas, hoje eu estou aqui em São Paulo, em Barretos, mas Amazonas, muitos missionários, quando o pastor mandava para o interior, está muito pernilongo, que lá chamam carapanã. Aqueles mosquitinhos, que hoje tem carapanã, mosquito da dengue, né, e tudo mais. Aí o missionário diz, não, eu não vou não, pastor. Eu não vou não, eu senti que é você que vai. Não, eu recusava, não queria ir, né, de jeito nenhum, né. Então, as Judéias, essas cidades, esses interiores do Beiradão, de Ribeirinho do Rio Amazonas, onde tem muito mosquito, onde tem cobra, onde tem onça, né? E aí o missionário até falava assim, olha, pastor, eu vou, mas tomara que uma onça me coma. Sabe, como tem uma... Então, às vezes eu já ameaçava, né? Tomara que aconteça isso comigo, né? Porque, sabe, eu vou, mas de mau gosto, não tinha no coração, né? Não queria ir, as pessoas não querem fazer a obra do Senhor. Aí diz assim, tomara que aconteça isso comigo, para poder botar a culpa no pastor que está enviando ele. Mas se o pastor sente no coração, a pessoa, tudo bem, não vai? Então, amém. Não é por força nem por violência, né? Mas assim, não fique querendo botar as coisas, jogar em cima do pastor que está sentindo que é ele que tem que ir, né? Na igreja é uma benção, prega, pula, mas quando é para ir para o interior, que Deus toca no coração do pastor, porque quando você está numa igreja que Deus toca no coração do pastor para você ser auxiliar, Deus vai falar naquela pessoa, olha, sentindo no coração que você vai ser auxiliar, vai ser consagrado auxiliar, um diácono, um pastor, né? Opa, ele pega para cá, quando Jesus falou comigo que vou mandar você para o município tal. Não, não quero ir não, né? Então, meu irmão,
que você possa abraçar a obra, né? A Judéia e Samaria, né? Então tem que ir pregar o evangelho às criaturas. Terceiro subtópico do segundo, missões regionais e atualmente. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte a igreja local, os centros metropolitanos, em cidade, partes médio e em município de pequeno porte para evangelizar e cumprir a grande comissão de Jesus. Que isso aconteça sem que seja necessário haver uma perseguição a fim de despertarmos para a obra de Deus, para ainda desfrutarmos de liberdade e constitucional para expressar a nossa fé e proclamação do evangelho de toda a criatura, em todos os lugares do estado, da cidade, do distrito. Oramos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Cristo. Irmãos, então é o seguinte, nosso país, graças a Deus, tem liberdade de pregar, né? Eu sei que já está começando a perseguição. Se vir, meu irmão, o comunismo para cá vai ser difícil, né? Vamos ser perseguidos. E estamos aí, muitos lutando para que isso não venha acontecer. Que em outros países comunistas, como na China, outros países aí, né? Há muita perseguição. Então vamos orar para que nós possamos ter liberdade de expressar nossa fé, né? Que não seja preciso perseguições, não seja preciso alguma coisa para poder despertar. Agora que eu vou, porque está acontecendo um aperto e tal. Não, vamos começar agora, hoje, fazer a obra de Deus. Não vamos esperar a perseguição a fim de despertar para a obra do Senhor. Não, vamos começar agora, vamos levar a palavra de Deus agora. Que você possa, a partir de agora, mandar esse vídeo que eu estou pregando aqui para muitas pessoas. Vamos fazer a obra, vamos se converter, vamos cada vez mais orar, buscar a presença de Deus, buscar o avivamento para fazer a missão do Senhor Jesus. Sinopse 2. Uma igreja avivada demonstra um Pentecoste, que o Pentecoste está ativo em sua prática missionária. Uma igreja avivada. Agora, quando você chega numa igreja, foi na cruz onde um dia... Então, eu quero trabalhar para o meu Senhor na rede. Não, meu irmão, tem que estar na igreja ali, chovendo, trevoado, temporal. Nossa igreja, quando chove, ninguém vai para a igreja. Né? Porque lá no Amazonas, sempre eu morava numa ladeira, eu subia com minhas duas filhinhas no meio da chuva. Levar meu sapato numa sacola, minhas duas filhas no braço e minha esposa contra a sacola ali, que tinha nem guarda-chuva, nem carro, nada. Hoje, graças a Deus, Deus me deu, mas antigamente não tinha. Mas mesmo assim, Deus vai honrar aqueles que põem a sua fé em ação, que vai no meio da chuva, na lama, chegava todo sujo. Um dia meu pastor passou perto de mim, no esporte dele, né? E a igreja ficava lá na frente, passou e só fiz assim dentro do carro, assim, nós no meio da chuva, e foi embora. Aí nós chegamos lá, o carro é dele, né? Não vai poder abrir o carro para se molhar tudo. Aí os seus servos lá ficaram na chuva e foi embora. Daí a gente ficou assim, poxa, o pastor não deu pelo menos uma carona para nós aqui, gente. Passou. Mas isso aí, tem que sofrer, tem que, sabe, fazer nossa parte, mas fica se culpando, não. Vamos fazer que Deus um dia vai honrar. Assim como ele honrou o pastor, vai honrar você. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para o último tópico, que é o terceiro tópico, que diz assim, avivamento e as missões transculturais. Água. Me lembro aí do nosso querido pastor Aguinaldo Betti, né? Que tem uma xicrinha que está escrito EBD, né? Tomar água em cada tópico e toma um pouquinho de água. Muito bom mesmo para a garganta. O avivamento e as missões transculturais. Em Atos capítulo 1:8, disse os seus discípulos haveriam de levar sua mensagem até os confins da terra, e eles ganharam alma para Cristo e abriram igreja na Fenícia, no Chipre e na Antioquia. Está lá em Atos capítulo 11 e 19. Então eles foram lá, pregaram, começaram a fazer a obra. Irmãos, nunca creia que Deus não estaria no meio de você. Quando Deus envia, Ele vai se responsabilizar. Só abra a boca e fale: Jesus te ama, Jesus tem um propósito na tua vida,
Jesus tem um plano, para de sofrer, vamos aceitar Jesus. Deus tem um propósito na sua vida. Nós estamos aqui para orar por você. Vamos se reunir, vamos fazer culto na sua casa, vamos orar no seu lar, vamos visitar seu lar. E assim, né? A primeira igreja missionária, a igreja de Antioquia, foi realizar missões locais. A igreja de Antioquia já realizava as missões locais. As missões urbanas, e muitas pessoas aceitaram Cristo como Salvador. Atos 11, 20 e 21. Por causa do crescimento da igreja de Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. A primeira, porque foi um homem de Deus, um escolhido, Barnabé. E Saulo foram o primeiro missionário enviado para as missões transculturais. Atos 13, 1, 3. E foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão, como vimos em edições anteriores. Deus levantou homens na unção do Espírito para evangelizar o velho continente, né? Levantou homens, porque Deus, ele diz assim, olha, você está preparado, você vai, se não tiver eu te capacito, mas você vai e eu vou fazer, assim como ele foi com Moisés. Não, Moisés, vai, leva meu povo, eu estou contigo, mas eu sou gago, não sei nem falar, não, vai, eu vou te dar sabedoria, vai, não me deve dizer, eu não tenho capacidade, você é capaz, nós somos capazes. Eu me lembro, queridos, que eu era muito tímido, vergonhoso, na igreja, quando o primeiro dia que eu peguei o microfone, ficava assim, caiu o microfone da minha mão, puf. Eu estou aqui falando para você, fazendo minha parte. Critique quem criticar, mas eu estou fazendo a minha parte, né? É isso mesmo. Nós temos que fazer, sabe, eu estou 35 anos, mais ou menos, na igreja servindo a Deus, não para minha honra e glória. Então, eu procuro fazer. Pelo que eu era e hoje, graças a Deus, Deus tem me abençoado, me qualificado. Eu já mudei muito, graças a Deus, né? Vamos lá para a evangelização, a decadência espiritual na Europa, segundo subtópico do terceiro. A partir da Europa, o evangelho espalhou para o mundo, chegando na América. Os peregrinos alcançou a África. Sabe, peregrino é aquelas pessoas que chegam, que não tem conhecimento da cidade, né? É difícil quando a gente chega numa cidade, a gente é peregrino, né? A gente tem que se adaptar. A pessoa diz assim, eu vou para o desempregado, que pintar de emprego eu pego para poder sustentar minha família. E assim a gente pega o emprego para não ficar passando fome. Então, se o peregrino chega lá, tudo que tem você vai comer. No Amazonas as pessoas vão para a missão, vai lá para a banda dos índios, você tem que comer as comidas dos índios. O que ele come, tem lá chama de cuia, dá na mão, aquela cuinha vai passando de mão em mão, então você tem que beber aquela bebida dos índios. Na África, os peregrinos alcançou a África, onde destacou David Livingstone. Eu não sei se é Livingstone. Em 1841 a 1873. 1841 a 1873. Ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam para outros países, outras partes de Hudson, Tailon, e foi missionário na China em 1853 a 1905. Esse Hudson Tailon foi um missionário na China. Houve outros missionários que deram as suas vidas à obra missionária transcultural a partir da Europa. Por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se transformou em uma pós-cristã, tornando-se um dos lugares mais carentes o evangelho de Cristo no mundo. Os crentes se acomodaram, deixando de buscar o avivamento espiritual, conforme diz a palavra de Deus. Segundo a Crônicas 7,14. Se meu povo chama pelo meu nome e orar, buscar minha prece, converter os seus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Está lá aí, segundo a Crônica. Há país velho continente em que nem 5% das pessoas frequentaram a qualquer igreja, meu irmão. Então, é um país que era uma bênção e começaram a enfraquecer, como o Brasil. Depois da pandemia, todo mundo ficou com medo, em vez de voltar para a igreja animada, porque sabendo que Jesus está voltando, não. Elas ficam acomodadas, né?
e sabendo que só resta Jesus voltar mesmo, que coisas boas é difícil acontecer agora, né? Porque a palavra de Deus se cumpre que no final dos tempos haveria terremoto, haveria fome, peste, amor de muitos se esfriaria, pai contra filho, filho contra pai, corrupção, ladruagem, tanta coisa que não presta que está acontecendo em nosso meio. E vamos aqui, deixa eu ver aqui, eu estou onde? O terceiro subtópico do terceiro tópico, clamor. Opa! O clamor pelo avivamento. Isso aí também tem que. Amém? Glória a Deus. Amém? E baixar esse som, tá? O clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, até aos confins da terra. Atos 1:8. Elas concretizam o ide imperativo de Jesus, que ordenou aos seus discípulos a irem por todo o mundo e pregarem o evangelho a toda criatura. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver avivamento espiritual em todas as igrejas, começando pelos pastores, líderes, dirigentes, que Deus reative a obra em todo o mundo. E oremos como Abacuque: ouve, Senhor, a tua palavra, ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos e notifica nas ira, lembra-te da misericórdia. Tem Abacuque 3:2. Abacuque 3:2. Então, que seja notório, alcançamos muito avivamento espiritual, né? A igreja precisa estar avivada. Estou acompanhando um grupo de alunos lá em Estados Unidos, que numa faculdade passaram quase 200 horas, não sei como é que está agora, que eu não tenho acompanhado, mas está num avivamento. Então, começando a avivar, né? Em nome de Jesus, vamos se avivar, vamos buscar avivamento. Todas as noites, vamos, todos os momentos, pedir avivamento do Senhor. Pai, me aviva. Aviva minha alma, Senhor. Meu Deus, não deixa eu ficar frio, Senhor. Oh, meu Pai querido, não deixa eu ficar frio. Aviva a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, vai começar por você, querido. Não vai esperar que algum pastor vai orar por você, né? Para avivar a obra, não, começa por cada um de nós, professor da escola bíblica dominical, diáconos, presbítero, né? E evangelista. Todos nós temos que fazer nossa parte de buscar. Muitas vezes você joelha e não sente nada, mas fique de joelho clamando, chorando: Senhor, eu não aceito, eu quero ver avivado. Já aconteceu comigo que quando eu era jovem eu joelhava, não sentia nada, joelhava, não sentia nada, joelhava, não sentia nada, mas eu não desisti. Eu digo: não, Senhor, eu não estou sentindo aquela alegria. Eu joelhei uma hora e quando eu via a glória de Deus sobre mim, oh, maravilha, eu comecei a chorar, comecei a glorificar, comecei a clamar, senti o poder de Deus de pé da minha cama. Eu digo: oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor, eu sei que Tu existe. Oh, meu Deus, não desisti do Senhor. É assim que é para fazer, meu irmão, porque se você se acomodar com essa frieza, não vou buscar mais, não vou nem para a igreja mais. É isso que o diabo quer. É isso que o nosso adversário quer. Né? Então, olha, que você possa ser valente. Não valente para bater ninguém, nem para esculhambar ninguém, nem para desafiar ninguém, mas valente para buscar Deus. Vamos lá para a conclusão. Os cristãos avivados demonstram comportamento com Deus, compromisso com Deus, melhor, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm o amor pela obra de Deus. Cooperam com a evangelização local, regional, transcultural, em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, na demonstração de avivamento espiritual, com manifestação dos dons espirituais, do Espírito Santo, melhor, o fervor na busca pelas almas perdidas, deixa eu ver aqui, Espírito Santo e o fervor da busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior
da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe, né? Deus dê força, faça a sua parte. Estou com o meu canal no YouTube, que você possa se inscrever, me ajudar. Se você não está tendo coragem ainda de fazer a obra, se inscreva no meu canal, compartilhe essa mensagem com o mundo, com o Brasil. E você está fazendo a obra, porque eu vou falar. Né? E se você, Deus dá coragem, faz também um canal e vamos pregar, porque Jesus está voltando. A palavra de Deus diz que quando todo mundo souber da palavra de Deus, ele virá. Né? Então Deus me deu essa ferramenta para ser muito ágil, não é só para colocar foto de bonitinho na igreja, o selfie. Não. É para você pregar a palavra de Deus. Você pode ter falado disso, o Facebook é pecado, TikTok é pecado, Instagram é pecado, YouTube é pecado, não sei o que é pecado, televisão. Não, mas tem que saber usar. Usa como instrumento, rapaz. Amém? Deus abençoe.